Lucas 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho a uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como se que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Nécios, traduzindo segundo na linguagem peixerês de Itajaí, é tolo. Seu tolo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Que história fantástica. Que coisa tremenda essa passagem do caminho de Emaús. Eu estava hoje meditando um pouquinho sobre a passagem do caminho de Emaús, os 2 discípulos. E há uma linha teológica que acredita que esses 2 discípulos eram um casal. Não sei se é, mas se for verdade, faz muito sentido ser um casal. Porque assim como o primeiro casal que, comendo, abriram-se os olhos para o pecado, esse casal, comendo, abriu os olhos para ver a ressurreição, para ver Jesus. Eu não posso afirmar se era um casal, mas tomara que fosse, porque faz muito sentido. Queridos, o que eu quero dizer é que a obra da cruz
ela não terminou na cruz. Ela, na realidade, ela começou na cruz e ela continua através da igreja. Estava em casa meditando hoje, lendo, estudando, depois do café, e a gente, sabe, fica mergulhado ali nas escrituras, pensando não só como um pregador, mas vendo as coisas se encaixarem uma na outra, das coisas que Jesus fez e falava. E eu posso dizer para você, né, e você julga, que a igreja, para mim, ela não é o ponto principal do que Deus está fazendo. A igreja, para mim, é a ação do que Deus está fazendo, mas não é o ponto principal, porque tem muita gente na igreja que não entende o que Deus está fazendo. A igreja, ela deve ser a ação do que Deus está fazendo. A igreja é a ação do que Deus está fazendo. Porque às vezes a igreja pensa que ela vai dominar tudo, vai conquistar tudo e vai governar tudo. A igreja, ela existe para deixar claro a movimentação de Deus. Porque nós, na realidade, nós estamos preparando tudo para que o rei venha e domine sobre tudo. E entendendo que Cristo não está voltando, não está vindo para salvar a sua igreja, ou para salvar a todos. Ele vem para juntar os salvos e destruir quem está destruindo a terra. É pesado falar isso, mas é isso que a Bíblia relata. O Senhor não está vindo salvar a sua igreja. E se eu não entender a primeira vinda de Cristo, é bem provável que eu não estou esperando a segunda. É bem provável que eu estou na igreja por causa de mim, por causa da minha necessidade, não por causa de Cristo. Então é bem provável que eu possa até usar a primeira vinda para encher minhas cadeiras, mas eu não tenho nenhum preparo para esperar a segunda vinda de Cristo. Se nós só focarmos no que Jesus fez na cruz, nós reduziremos o seu governo vindouro. Porque Jesus não está vindo para salvar a sua igreja, Ele está vindo para governar toda a terra com os salvos. Jesus está vindo, por isso que teremos um novo sol, um novo céu e uma nova terra, para quem nasceu de novo. Agora, se eu não tenho nenhuma esperança se eu não entendi a primeira vinda e o propósito dela, eu não tenho nenhuma perspectiva na segunda vinda de Cristo. Porque a obra de Cristo não terminou na cruz, ela começou na cruz. Ah, mas ele disse está consumado. Essa ideia de estar consumado, ele estava dizendo a conta está paga, mas daqui começa. Então salvação não é o fim das coisas, é o começo delas, irmãos. Salvação é o começo delas, porque Jesus, parece pesado o que eu vou falar, Ele não quer só te salvar. Porque se você acha que Ele quer só te salvar, você não vai trabalhar para salvar também, você não vai trabalhar para mudar a terra, você não vai trabalhar para melhoria. Por isso que eu digo que quem vai prestar conta de tudo que passou pela sua mão, pela sua cabeça, pelo seu coração, é todo mundo, não é só os pastores. Talvez sobre nós, como diz a Bíblia, é um pouco mais, é um pouco maior a pressão. Por quê? Porque por isso que ele diz, não sede vós muitos mestres, porque sobre vós a cobrança é um pouco maior, né? Mas todos vão ter que prestar conta, irmãos. Todos vão ter que prestar conta. E a obra não terminou na cruz, ela começou na cruz, ela continua através da igreja. E se tu não conheces a ideia original, tu vai andar com Jesus frustrado. Porque esses homens, eles tinham um entendimento até a cruz. A partir da cruz eles não entendiam mais nada. Por isso Jesus entra no meio deles, eles ficam frustrados. Esses dois homens a caminho de Emaús, eles me fazem pensar o quê? Que trabalhar para Deus sem conhecer a ideia original vai me deixar perdido no serviço, vai me deixar perdido na igreja. Quando você reproduz algo que você não entendeu, eu costumo dizer que a gente só reproduz a ignorância. Por isso é tão necessário que eu entenda, porque senão eu vou adulterar a ideia original.
Eu estou aqui porque eu fui salvo por Cristo. Mas eu não fui só salvo por Cristo, eu fui reposicionado em governo. Um governo que Adão perdeu. E eu preciso ser reposicionado porque eu corro o risco de ser alguém salvo por Cristo e governado por tudo que me rodeia. Governado pelo medo, pela culpa, pela indiferença, pela necessidade ou pela fartura. Porque tem gente que é governado pela fartura. Eu preciso entender a movimentação original de Deus, irmãos. E para mim, se eu quero entender como Deus faz, eu preciso entender como Deus fez com o primeiro homem, que foi Adão. Então põe para mim aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos partir do primeiro homem, diz assim, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem para quê? Para ter domínio. Deus não criou o homem para... Deus não disse, Adão, eu vou te salvar. Deus disse, Adão, domina. Olha o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Verso 28, paramos aqui. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre as três esferas, água, ar e terra. Domine sobre a terra, domine sobre a água, domine sobre o ar, domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais. Mas você não vai ver aqui Deus dando domínio para um homem sobre outro homem. Essa cultura de um homem querer dominar outro homem é uma cultura do diabo. É uma cultura do inferno. Por isso que comunismo é do diabo. Pegou? Porque Deus não deu autoridade para um homem governar outro. Ele disse, domine sobre todas as coisas, peixes, aves e animais. Agora perceba, Deus disse, frutifica, multiplica, enche a terra e sujeita tudo, ou seja, bota tudo debaixo do seu governo. Aí você ouve o pastor Jacques dizer assim, ó, vem aqui, a gente vai ter um trabalho com os empresários aqui, irmãos. Aí o cara vem aqui, ele pensa que ele vem aprender a ganhar dinheiro, a multiplicar. Não é multiplicar, primeiro você tem que frutificar, porque você não pode multiplicar o que você não frutificou. Pegou? Eu frutifico como? Como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como empregado, tendo rotinas de obediência na minha vida. As rotinas de obediência na minha vida vão me dar frutos. Muita gente está dando resultado, mas não está dando fruto. E o que Deus celebra é o fruto, não é o resultado. E pasmem, muita gente para dar fruto vai ter que parar de dar resultado. Como assim, pastor? Porque a gente acha que dando resultado está dando fruto. Não, o resultado é para os outros ver. Fruto, quem vê em você é um só. Deus vê o teu coração, Deus vê as tuas intenções, Deus vê as tuas vontades, as tuas paixões. Amém? Deus sabe se você está dando fruto ou não. Por isso que antes de ensinar um homem a ganhar dinheiro, ensine ele a dar fruto. Amém? Antes de você ensinar a vender, a comprar, a pagar, a multiplicar, porque multiplicar é de Deus. Diga comigo, multiplicar é de Deus. Diga, multiplicar é de Deus. Tem gente que acha assim, ó, o pastor é de Deus, o coach é do diabo. Não, senhor. Eu conheço muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que não estão no púlpito pregando, mas estão ensinando as pessoas a frutificar. Quer ser um bom empresário? Seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom filho,
E certamente tudo que você botar a mão vai multiplicar, irmão. Você vai multiplicar em tudo que você fizer. Amém? Amém? Você não precisa ser um grande empresário para ensinar alguém a multiplicar. Você precisa ser um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, um bom homem, uma mulher abençoada, uma boa mulher. Você está me entendendo? Olha o que Deus diz. Você primeiro primeiro Deus fez o quê? Abençoou. Depois Deus disse: agora você frutifica, depois você multiplica, depois você enche, e depois você pega tudo e governa sobre isso. Ou seja, tudo que você prosperar, ganhar e fizer não vai governar você, é você que vai governar tudo isso. Por quê? Porque eu te abençoei para isso. Porque tem gente que enriquece, mas perde a família, perde os filhos, perde a casa, perde a mão. Por quê? Por quê? Porque não sujeitou. Você tem que sujeitar quem te abençoa. E quem é que te abençoa? É Ele, irmão. É Ele que te abençoa. Frutifica, multiplica, enche a terra e sujeita tudo. Por quê? Porque dominar vem de pisar. Quando a Bíblia diz em Salmo 91, pisarás o leão e a áspide, está dizendo o quê? Você vai governar sobre ele. Em breve o Deus de paz vai fazer o quê? Vai pisar, vai esmagar a cabeça da serpente. Cabeça fala o quê? Do quê? Governo. Pisar fala de domínio. O que é que o Senhor está dizendo para ti? Que Ele tem poder e domínio para pisar a cabeça, o governo do diabo. Aleluia! Sim! Quando você pisa na cabeça, cabeça fala de governo. Por isso que o óleo tem que descer primeiro na cabeça, depois sobre a barba. Barba fala de autoridade. Depois sobre as vestes. Vestes fala de santidade. Amém, irmãos? Você está entendendo isso, querido? Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver, porque senão você pode andar frustrado com Cristo, se você não entender o pós-cruz. Se você não entender o pós-cruz, esses dois homens estavam indo a caminho de Emaús frustrados, Jesus no meio, e eles cegos e não viram Jesus ali. Irmão, quando Pedro e João declaravam: o reino de Deus está vindo, o reino virá, era uma ameaça para todos os outros reinos. Por que todos os reinos da terra se levantam contra o reino de Deus? Porque o reino de Deus é uma ameaça para todos os outros reinos. Porque Herodias, através da dança da sua filha Salomé, pediu a cabeça de João Batista. Porque João Batista sentenciava todos os outros reinos quando ele dizia: o reino dos céus está vindo, arrependei-vos. O evangelho do reino traz ameaças políticas. Por quê? Porque quando o reino de Deus chega no lugar, ele domina o território. Ele domina o território, irmãos. Então quando ele falava: o reino de Deus está vindo, ele dizia: meu Deus, os governos tinham medo. Até hoje tem. Até hoje tem. Por isso que os magos foram visitar Jesus e pararam em Herodes. Herodes perguntou: é o rei de Israel? Se vocês acharem, me falam onde ele está. Quando você fala: está próximo o reino de Deus, irmão, todo o reino da terra cairá por terra, meu irmão. Amém? Então fica tranquilo, é um propósito eterno de Deus. Jesus pregava para os judeus, mas quem é que entendia? Eram os gentios. Os gentios é que vinham e criam no que ele dizia. Ele mandou pregar a casa perdida de Israel. Ou seja, eles criam, mas eles criam de um modo equivocado. Eles não conseguiam compreender domínio. Eles não conseguiam compreender que Jesus não veio salvar os judeus de Roma. Ele veio salvar o homem do pecado. E eu preciso entender os movimentos de Deus. Tem um amigo precioso chamado Paulo Borges Júnior.
Ele diz que Jesus, para explicar aos discípulos sobre o que ia acontecer na cruz, ele marcou uma mesa, uma ceia. E depois da cruz, os discípulos não entenderam. Por isso estavam com medo. Uns voltaram para Emaús, outros fugiram com medo, outros se trancaram numa casa com medo dos judeus. Jesus, veja bem, Jesus fez uma mesa para explicar a cruz. Ele estava dizendo: agora eu vou morrer, né? Mas vou ressuscitar no terceiro dia. Ele fez uma mesa, lavou o pé de todo mundo, serviu a comida, falou até, indicou quem ia trair. Tudo certo, está tudo arrumado. Mas depois da cruz ninguém entendeu. Aí o que é que ele faz? Ele repete a cruz? Não, ele repete a mesa. Ele repete a mesa para explicar de novo. Para explicar de novo. Ninguém vai entender a cruz se não for para a mesa. Por isso que é importante a ceia. Por isso que é importante a ceia, querido. Nós estamos repetindo. Sabe o que nós estamos repetindo na igreja? A cruz. Nós estamos repetindo a cruz, crucificando pessoas. Nós queremos repetir a cruz. Nós estamos crucificando Cristo de novo, quando nós deveríamos repetir a mesa da comunhão, a mesa do relacionamento. Nós deveríamos criar a mesa e a gente fica criando cruz. Veja bem, Jesus fez uma mesa para explicar a cruz. A cruz eles não entenderam. Jesus repetiu a mesa, ele não repetiu a cruz. A igreja, ela precisa repetir a mesa. Não é a cruz que a igreja precisa repetir. A igreja precisa indicar a cruz é ali. Mas é a mesa da comunhão. É os pequenos grupos, é em casa, é no partir do pão, é quando estamos juntos dentro de um propósito, pensando a mesma coisa, todo mundo querendo a mesma coisa, irmãos. Aleluia, isso é a igreja de Cristo. A mesa explica a cruz, a comunhão, o perdão, o serviço. Esses dois homens a caminho de Emaús, eles não entenderam a cruz, mas na mesa, no partir do pão, os seus olhos se abriram. No partir do pão, os seus olhos se abriram. Então eles entenderam a cruz. Por isso não existe igreja só pela internet. Não existe o meu pastor online. Eu preciso ser tocado, eu preciso ser ministrado, eu preciso rasgar meu coração, eu preciso de toque, eu preciso de abraço. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Eu preciso vir para a igreja, eu preciso sentar do lado de gente que eu não gosto. Não diz amém que é perigoso agora. Os dois homens a caminho de Emaús, eles não entenderam a cruz, mas no partir do pão, abriram os olhos dos dois irmãos. Quer abrir os olhos de alguém? Vamos para a igreja. Não, faz uma mesa. Quer ganhar um parente para Jesus? Não arrasta ele para a igreja, faz uma mesa e chama ele, parte o pão com ele. Quer reatar uma amizade perdida? Faz a mesa. Quer reatar um filho distante? Faz a mesa para ele. Davi já dizia: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí tem gente que lê isso, mas é tão fariseu que ele diz: agora os meus inimigos vão ver. Não, quando a Bíblia diz que ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, sabe para que é? Para você servir a mesa. Porque se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque fazendo assim, juntarás brasa viva sobre a tua cabeça. Aleluia, aleluia. Como é que é? Então o Senhor está dizendo que Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos? Por quê? Mas eu quero ser ungido de Deus. Olha o processo. Eu sirvo a mesa do inimigo. Ele faz o quê? Unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice.
Isso é viver na unção. Cálice transbordante é isso, irmão. Sabe o que é cálice transbordante? Deixa eu te explicar. Na época de Jesus, na época da cultura judaica, naquela época, se você fosse convidado por alguém, André está aqui que estuda bastante a cultura judaica, sabe me dizer se isso é verdade ou não. Se você fosse convidado por alguém, eu te convidava para ir na minha casa. Chegava lá, você tirava o sapato, eu lavava seus pés, o servo lavava seu pé, você vinha à mesa. Você não se servia. Eu que fazia sinal para o mestre Sala, ele servia seu cálice. E você bebia. Seu cálice estava vazio, você não pegava e servia. Eu fazia sinal para o mestre Sala, ele servia você. Então você entendia o quê? Que enquanto o seu cálice estava sendo cheio, significava que a festa não tinha terminado. Quando o dono da casa queria terminar a festa, ele não dizia: Jeca, acabou, vamos embora, amanhã tem que acordar cedo. Não, eu não fazia que nem nós fizemos. Ele só fazia sinal para o mestre Sala: chega, não serve mais. O cara tinha bebido, viu que o cálice dele esvaziou, ninguém encheu. O que é que ele entendia? Acabou a festa. Quando a Bíblia diz que o meu cálice transborda, o que é que Deus está me dizendo? Que a festa não acabou. Diga para alguém que está do seu lado: pode tomar mais uma, porque a festa não acabou. E se no próximo culto ele encher de novo, é porque a festa ainda não acabou. E se no próximo ele encher de novo, é porque a festa ainda não acabou. Aleluia! Mas respeita o processo, serve a mesa. E se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Juntando brasa viva sobre a sua cabeça. Isso vai acontecer. Revelações. Ela é despejada por pessoas que só tem por inimigo o diabo. Revelações, sabedoria e graça é despejada na mente de pessoas que só tem por inimigo o diabo. Seu inimigo não é o crente da outra igreja. Seu inimigo não é alguém que te fez mal. Seu inimigo é o diabo, o inimigo das vossas almas. E ponto final. Aleluia. Aleluia. Só que para ir para a mesa você precisa viver a experiência da cruz. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero profetizar, e isso entenda no seu espírito. Dias virão que as pregações não surtirão mais efeito. Dias virão que as visões não surtirão mais efeito. Mas o partir do pão na mesa vai abrir os olhos de gerações em gerações. A igreja no mundo, muitas décadas atrás, centenas, milhares de anos atrás, ou centenas de anos atrás, ela já foi impedida de se reunir. Mas eles partiam o pão e a unção nunca parou de correr, o azeite nunca parou. A eternidade ela vai começar com uma mesa. E eu creio que é possível que nestes dias, na mesa, nós teremos novas explicações sobre a eternidade.